Reuniões da igreja, aspecto importantíssimo da nossa comunhão. Me permitam, amados irmãos, falar um pouco sobre isso. Reuniões da igreja são importantes. Reuniões da igreja são até mesmo fundamentais. Reuniões da igreja são, mais do que isso então, indispensáveis. São. Por quê? Quando nós estudamos o que, particularmente os 5 livros de Moisés, chamam de a porta da tenda da congregação. Isso é um tema muito interessante, porque você vai ver que muitas coisas aconteceram, inclusive diretivas, quanto ao mover do povo de Deus, na chamada a porta da tenda da congregação. Era aquele lugar onde Moisés entrava e quando ele saía ele cobria o rosto. Você se lembra? Era aquele centro diretivo. Bom, se olharmos para 1 Coríntios 14, a igreja reunida, 1 Coríntios 14, 23 a 25. Olha o que nós vamos ler. Escute com atenção. 1 Coríntios 14, 23 a 25. Se, pois, a igreja se reunir no mesmo lugar. Reunir é o tema. Não é a comunhão da igreja, é uma comunhão específica. Reunião. Se a igreja, pois, se reunir no mesmo lugar e passarem todos a falar em línguas e entrar algum incrédulo ou indouto, não dirá que estáis loucos. Mas se todos profetizarem, então todos poderão aprender e serem consolados. Então ele vai continuar assim. E se entrar algum incrédulo ou indouto no meio de vós, ele será por todos convencido, por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e ele, prostrando-se com a face em terra, testemunhará que Deus está de fato no meio de vós. Queridos irmãos, não há como lermos um versículo desse sem colocarmos nossa boca no pó. As reuniões da igreja a que Paulo está se referindo são um contato direto com a presença viva do Deus vivo. Quando nós temos aquela consciência do que concerne a nós primeiro, que o sumo pastor tomou nas suas mãos a vara e o cajado, e ele está circulando no meio de nós. E ele está fazendo aquilo que só ele pode fazer, falando ao nosso coração, nos convencendo, se é o caso, de extravio, de pecados, de resistências, de obstinação, derretendo o nosso coração com a sua palavra. Isaías 64, um capítulo tão especial, de 1 a 4, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Nessa mesma linha de raciocínio, Isaías vai. No verso 4 ele fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu e jamais se viu um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Sabe por que nós nos reunimos, irmãos? Em primeiro lugar, sem dúvida, para o trabalho de Deus. Compreende? Para que Deus trabalhe no nosso meio. O pastor toma a vara, toma o cajado e circula no nosso meio. Por isso nós nos reunimos. Quando nós o estamos adorando, ele está circulando no nosso meio. Quando nós estamos ouvindo a palavra, ele está circulando no nosso meio. Quando está partindo o pão, ele é aquele que canta louvores no meio da congregação. Presença viva de Deus. Irmãos, 5 minutos de uma presença viva e sensível de Deus em nosso meio. Eu não estou falando de coisas sentimentais, nem de emocionais. Estou falando de coisas espirituais. Um senso vivo que Deus está de fato no meio de nós, 5 minutos. Realiza mais da obra de Deus no seio da igreja do que 10 anos de estudo bíblico. Nós carecemos de oferecer espaço para que o Supremo Pastor ande no meio de nós. Paulo, em 2 Coríntios 6, sabe o que ele faz? Ele cita uma promessa de Levítico. Porque nós sabemos que Levítico as coisas eram literais. Lá estava o tabernáculo, lá estava a nuvem, lá estava todo o sacerdote vestido, todas as coisas tangíveis, não é? Paulo toma aquela promessa de lá e aplica para a nova aliança. 2 Coríntios 6. E diz assim: eu habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados irmãos,
não podemos nos contentar com menos nas reuniões da igreja. Ficaremos aquém daquilo para que o Senhor nos chamou. Mais um cuidado aqui, e muito cuidado: comunhão virtual. O que o Senhor realiza num local físico de comunhão da igreja entre os santos, Ele é incapaz de realizar por qualquer tipo de comunhão virtual. A presença e o falar de Deus numa comunhão em um lugar específico não pode ser reproduzida por meios virtuais. Então, há uma necessidade interativa de nós sermos aqueles que não desprezam o reunir do povo de Deus. A medida do que o Senhor tem para dar na reunião da igreja, Ele não o dá, de novo, de modo virtual. Ele só o dá na reunião da igreja. Então que o Senhor também nos ajude a recuperar isso. Sabe por quê? Muitos grupos cristãos transmitem reuniões por internet. E sabe o que os irmãos fazem? Fico em casa, confortável, tomo meu banho, ponho meu pijama, estico no sofá e vou assistir a reunião da igreja. Como ele assiste um filme. Então, amados irmãos, que o Senhor nos guarde dessas coisas, porque não há comunhão virtual, só há comunhão real e espiritual, quando o Senhor pode passear no nosso meio. Então há necessidade de uma oração nos nossos corações, e a oração é ao Supremo Pastor, quando nós nos reunimos, é dizer a Ele: Bispo e Pastor das nossas almas, na linguagem de Pedro, na linguagem do autor de Hebreus, o grande pastor das ovelhas. Toma nas tuas mãos a vara e o cajado e realiza a tua obra no meio de nós. Usa a tua palavra, penetra os nossos corações. Faz o teu trabalho porque ele é só teu. Há uma necessidade que nós nos disponhamos assim para o Senhor.